Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro, e você acompanha agora na TV Assembleia a reunião da Comissão de Educação. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Marcos Madureira. Vamos acompanhar. Hoje vai ter pelo menos uns 3 ou 4 relatos. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos e, de acordo com o regimento interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e pergunto aos nobres colegas se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, eu passo a leitura do expediente. Leitura do expediente. Correspondências recebidas não houve no período. Correspondência enviada também não houve no período. Proposições recebidas. Projeto de lei número 589/2023, deputada Camila Valadão, que institui o Observatório da Educação do Campo no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Designar. Ok. Essa matéria eu passo para o Dari Pagum relatar. Projeto de lei número 168/2024, deputado Sérgio Meneghelli, institui, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural, por meio da qualificação da oferta educacional e da outras providências. Essa matéria vai ficar com Fábio Duarte. Projeto de lei número 717/2023, deputado Danilo Baiense, que institui a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, no currículo escolar no âmbito do Estado do Espírito Santo. Essa matéria fica com Gandini. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei 467/2023, deputado Bruno Rezende, que institui campanha de conscientização para os malefícios dos cigarros eletrônicos nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo, enviado para a relatoria do deputado Dari Pagum. Projeto de lei 92/2024, deputado Sérgio Meneghelli, institui a Semana de Conscientização sobre Educação Financeira das Escolas Públicas no Espírito Santo, enviado para a relatoria do deputado Fábio Duarte. E projeto de lei 207/2024, deputado Dr. Bruno Rezende, que dispõe sobre o reconhecimento da robótica como esporte de competição e de relevância educacional e dá outras providências no âmbito do Espírito Santo, enviado para a relatoria do deputado Dari Pagum. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período, e é o que constava no expediente, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Né? E na ordem do dia, projeto de lei 783/2023, do autor Sérgio Meneghelli. Esse é eu que relato? Sim. Vou passar a relatá-lo. Trata-se do projeto de lei 783/2023, de autoria do senhor deputado estadual Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre a obrigatoriedade das bibliotecas públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo adotarem espaços específicos destinados aos livros de autores capixabas. O projeto de lei veio a esta Comissão de Educação para exame e parecer no que tange ao mérito respectivo, em conformidade com as normas regimentais estabelecidas no artigo 48 do Regimento Interno da ALES. Esse é o relatório. Parecer do relator. Conforme acima relatado, o projeto de lei 783/2023, de autoria do senhor deputado
Sérgio Meneghelli, o qual dispõe sobre obrigatoriedade das bibliotecas públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo adotar espaços específicos destinados aos livros de autores capixabas. Conforme se verifica a justificativa do projeto de lei sobre exame, a criação de um espaço dedicado aos autores locais dentro das bibliotecas atua como um estímulo à produção literária da própria localidade, encorajando aspirantes e escritores a compartilharem suas narrativas, vivências e visões pessoais, enriquecendo a cada dia a cultura e literatura capixaba. Assim, no termos do artigo 48, Regimento Interno da ALES, cabe à Comissão de Educação opinar sobre o seguinte assunto. A Comissão de Educação compete opinar sobre educação e instrução. Nesse sentido, o projeto de lei 783/2023 atende prontamente a análise de mérito concernente ao artigo 48, inciso 1 do Regimento Interno da ALES. Ante ao exposto, concluo que o projeto de lei 783/2023, de autoria de Sérgio Meneghelli, deve ser aprovado no exame de mérito, o que me leva a sugerir aos demais membros dessa importante Comissão de Educação o seguinte: parecer. A Comissão de Educação é pela aprovação do projeto de lei 783/2023, de autoria de Sérgio Meneghelli. Como votam os senhores deputados? Como vota? Presidente, voto conforme o relatório de Vossa Excelência. Muito obrigado. Como vota? Também conforme o relatório de Vossa Excelência. Como vota Fabinho? Acompanho Vossa Excelência. O projeto é aprovado à unanimidade dos membros e passo ao seguinte. Próximo. Pode. Que é o projeto de lei 582/2023. Projeto 582/2023. 2023, do autor Deninho Silva. Isso. Esse projeto dispõe sobre a criação de programa estadual de capacitação de inteligência artificial para professores da rede pública de ensino do Espírito Santo. Também sou o relator. Ele está aqui? Tá aí, senhor. Proposição. Projeto de lei número 582/2023. O autor, deputado Deninho Silva. Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Capacitação de Inteligência Artificial para professores da rede pública de ensino do Espírito Santo e da outras providências. Trata-se do projeto de lei 582/2023, de autoria do senhor deputado estadual Deninho Silva, a qual dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Capacitação em Inteligência Artificial para professores da rede pública de ensino do Espírito Santo e da outras providências. O projeto de lei veio a esta Comissão de Educação para exame e parecer no que tange ao mérito respectivo, em conformidade com as normas vigentes estabelecidas no artigo 48 do Regimento Interno da ALES. É o relatório. Parecer do relator. Conforme acima relatado, o projeto de lei 582/23, de autoria do senhor deputado Deninho Silva, o qual dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Capacitação em Inteligência Artificial para professores da rede pública do ensino do Espírito Santo e da outras providências. Conforme se verifica a justificativa do projeto de lei sob exame, a criação do Programa de Capacitação dos Professores da Rede Pública Estadual em Inteligência Artificial busca não apenas proporcionar a formação necessária aos professores da rede pública de ensino, mas também criar um ambiente propício para a inovação pedagógica
e a experimentação e adaptação de novas tecnologias em sala de aula. Além disso, o estabelecimento de parcerias com instituições do ensino superior e centros de pesquisas especializados, bem como empresas da área de tecnologia, poderá contribuir para a formação de uma rede de colaboração em torno da temática, estimulando o desenvolvimento de projetos e iniciativas conjuntas. Assim, nos termos do artigo 48, inciso 1º do Regimento Interno da ALES, cabe à Comissão de Educação opinar sobre o seguinte assunto, verbis. A Comissão de Educação compete opinar sobre educação e instrução. Nesse sentido, o projeto de lei 582/2023 atende prontamente a análise de mérito concernente ao artigo 48, inciso 1º do Regimento Interno da ALES. Ante exposto, concluo que o projeto de lei 582/2023, de autoria de Deninho Silva, deve ser aprovado no exame de mérito, o que me leva a sugerir aos demais membros dessa importante Comissão de Educação. O meu parecer é pela aprovação do projeto de lei 582/2023, de autoria do deputado estadual Deninho Silva. Eu vou colocar em discussão e vou, depois da discussão, colocar em votação. Em discussão, os deputados que queiram falar sobre o assunto, alguma coisa? Em votação, como vota o senhor vice-presidente? Acompanho Vossa Excelência. Com o relator. Com o relator, presidente. Sendo assim, o projeto é aprovado aqui na nossa comissão à unanimidade. Vamos continuar, então, relatando os processos. O próximo é o projeto 628/2024. É esse? Isso. Deputado Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli. Cria o programa Conhecendo o Espírito Santo para estimular escolas públicas a desenvolverem atividades que promovam o conhecimento dos pontos turísticos do Estado do Espírito Santo. O relator nosso é Fábio Duarte, que passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, Marco Madureira, Gandini, nosso deputado Dari Pagung. Senhor presidente, eu recebo aqui o PL 628/2024, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que institui o programa Conhecendo o Espírito Santo para estimular escolas públicas do Estado a promoverem atividades que incentivem o conhecimento e a valorização dos pontos turísticos do Estado do Espírito Santo. A proposta dialoga diretamente com os princípios constitucionais da educação e da valorização do patrimônio cultural, histórico e ambiental, previstos nos artigos 205 e 216 da Constituição Federal. Trata-se de uma iniciativa que promove a formação integral do educando, desperta o senso de pertencimento, a consciência cidadã e estimula o respeito à preservação do patrimônio natural e cultural capixaba. Além disso, a medida fortalece a integração entre escola e comunidade, amplia os espaços de aprendizagem para além da sala de aula e fomenta metodologias ativas que aproximam teoria e prática. Ressalta-se ainda que o projeto não cria despesas obrigatórias para o Estado, podendo ser implementado gradualmente, de acordo com a disponibilidade de recursos em parceria com municípios e entidades culturais e a iniciativa privada. Portanto, trata-se de uma proposição viável e meritória, que representa investimentos estratégicos na educação e no fortalecimento da identidade cultural do Espírito Santo. Por essa razão, o meu parecer é pela aprovação do PL 628/2024, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli. Eu vou colocar em discussão, não havendo quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Vice. Com o relator, presidente. Também com o relator.
Eu também acompanho o relator. O projeto é aprovado à unanimidade. Próximo. Projeto 319/2024. Deputado Pablo Muribeca. Pode relatar. Projeto 319/2024, autor deputado Pablo Muribeca, que dispõe sobre a prioridade de vagas para irmãos na mesma unidade escolar da rede estadual de ensino e da outras providências. A iniciativa representa medida de grande relevância social e pedagógica, pois facilita a rotina das famílias, contribui para a permanência dos estudantes na escola e fortalece vínculos de pertencimento e integração no ambiente escolar, além de beneficiar os responsáveis, que terão maior praticidade no deslocamento diário. Favorece também os alunos que, ao partilharem o mesmo espaço educativo, encontram apoio mútuo e fortalecimento dos laços familiares, fatores que repercutem positivamente no processo de aprendizagem. Cumpre ressaltar que o projeto não gera despesas significativas ao erário, uma vez que a preferência de matrícula decorre de procedimentos já realizados pela Secretaria de Estado da Educação, sem necessidade de estrutura adicional. Outro ponto de destaque é a vedação de discriminação entre filhos consanguíneos e adotivos, o que reforça os princípios constitucionais da igualdade e da proteção integral da criança e do adolescente, em plena consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi aprovada uma emenda supressiva do artigo 2º do presente projeto de lei para sanar vícios de inconstitucionalidade. Por todos esses fundamentos, a proposição mostra-se viável e meritória, alinhada às diretrizes da política educacional do Estado e ao princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo benefícios concretos tanto para a comunidade escolar quanto para as famílias capixabas. Por essa razão, o meu parecer é pela aprovação do PL 319/2024, de autoria do deputado Pablo Muribeca, e adotada a emenda supressiva no número 01/2025, também aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação. Esse é o meu parecer, presidente, pela aprovação. Eu vou colocar em discussão. Vou colocar em votação. Como vota? Com o relator, presidente. Com o relator. Eu acompanho. E o projeto é aprovado à unanimidade. E, continuando, parece que tem outro do Fábio aqui. 356. É o projeto 356. Pode relatar. Projeto de lei 356/2023, de autoria do nobre deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Estadual instituir uma política pública de distribuição de uniformes escolares aos alunos das escolas públicas em todas as etapas do ensino médio, na forma que especifica. A proposição está em plena consonância com os princípios constitucionais que regem o direito da educação, na medida em que busca assegurar melhores condições de acesso e permanência dos estudantes na rede pública estadual. O fornecimento de uniformes escolares representa medida de reconhecimento de impacto positivo, tanto no fortalecimento da identidade escolar, quanto na promoção da igualdade entre os alunos e na redução de custos para as famílias. Trata-se, portanto, de uma iniciativa meritória que reforça o compromisso do Estado com a dignidade do estudante e com a qualidade da educação pública. Ressalte-se ainda que a política de distribuição de uniformes contribui para a segurança no ambiente escolar e para a valorização de instituição de ensino com o espaço de pertencimento. Ainda não identificamos óbice de mérito da proposição, que se revela compatível com as diretrizes da política educacional e de proteção social. Por essa razão, o meu parecer é pela aprovação do PL 356/2023, de autoria do deputado Gandini. E aqui, presidente, eu gostaria de fazer um adendo e parabenizar ao nobre deputado Gandini, que ele conseguiu, junto ao governo do Estado, esse grande feito para os alunos das nossas escolas públicas, estaduais, né, antes mesmo do projeto ser aprovado aqui. E aí, meu irmão, eu quero parabenizá-lo, né, porque através da sua nobre missão de
cobrar ao nosso secretário de Educação e também ao nosso governador, que foi sensível à sua iniciativa, e os nossos alunos já estão de uniformes. Parabéns. Vou pedir só um pela ordem, porque como tem o presidente uma emenda modificativa, só para explicar, esse projeto é de 2023, então ele está tramitando aqui já praticamente há 2 anos na casa, e como o deputado Fábio falou, é bom que o governo avançou na política pública mesmo antes da aprovação do projeto, não ser nada à força, né? Foi uma decisão do executivo conceder o uniforme. A ideia de manter o projeto é simplesmente para a gente manter a conquista independente do governador que entrar, porque hoje é uma política deste governo, mas pode ser uma política pública. Então, a gente fez algumas alterações, a emenda modificativa, Fábio, porque como o texto anterior tinha outro caráter, era de obrigar, a gente retirou a palavra obrigar e colocou só como uma política pública permanente. Então, enfim, queria te pedir, se pudesse reavaliar com a emenda modificativa, adotando a emenda modificativa e supressiva, que a gente tirou um parágrafo, que aí a gente já tramitaria na Comissão de Educação no formato final e garantindo que o governo possa aprovar essa lei e garantir para que os próximos governadores, né, mantenham a política pública. É isso, só esse pela ordem. Eu continuo solicitando ao Fábio para que faça a inclusão dessa emenda dentro do seu relato, porque aí fecha todo o processo legislativo nosso. Eu acato, senhor presidente, o pedido não somente do nobre deputado Gandini, mas também de Vossa Excelência, de estar aprovando a matéria com a emenda supressiva, que é no artigo 1º, não é isso? É uma modificativa. Uma modificativa e uma supressiva. E ela fala sobre o quê? Institui política pública, a modificação, né? Institui a política pública de distribuição de uniformes escolares aos alunos das escolas públicas estaduais em todas as etapas do ensino médio, na forma que se especifica. No artigo 3º, fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 356/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Estadual instituir uma política pública de distribuição de uniformes escolares aos alunos das escolas públicas em todas as etapas do ensino médio. Então, foi suprimido a palavra obrigatoriedade do texto original. Essa questão, já em discussão aqui, porque aqui nós somos 4 deputados que já nos conhecemos e tal, e podemos ficar mais à vontade entre nós. Essa questão da discussão aqui na nossa casa, ela aconteceu da seguinte forma. Eu nem estava aqui como deputado quando você iniciou esse projeto, mas o governador sabia que existia esse projeto. E o que aconteceu? Era um projeto bom para o governo também. Ele se adiantou antes de terminar o processo legislativo. Ele concedeu a todos os alunos do Estado e da rede escolar estadual os uniformes completos. Eu até conversei com você sobre esse assunto no dia. Eu falei, que beleza, que maravilha. E, de fato, já até aconteceu, já houve a entrega desses uniformes. E isso aí foi ótimo para o projeto do deputado Gandini, que agora ele toma uma forma já definitiva, nem propositiva, ela já está instituída no Estado. Isso é maravilhoso. E a ideia foi do nosso deputado Gandini. Aí nós vamos colocar em discussão. Quer discutir? Ô, senhor presidente, estava aqui despachando, mas primeiro parabenizar o relator, o deputado Fábio Duarte, por ter acatado tanto o projeto original quanto a emenda
do deputado Fabrício Gandini, parabenizar o deputado Fabrício. É um projeto importante, e o mais importante é que o governo do Estado ele colocou os presos, né, nos presídios para fazer esses uniformes. Isso se torna muito mais barato. Eu não tenho informação, talvez o Gandini tenha, mas não tenho dúvida que deve ser uns 30% mais barato do que se fosse fazer uma licitação e comprasse de uma empresa esses uniformes para atender, acredito aí, mais de muitos alunos, nós devemos ter 463 escolas estaduais, com isso deve ter muitos alunos em todo o estado do Espírito Santo. Isso gera também uma economia e tanto para o governo do estado. Então, eu queria aqui parabenizar o deputado Gandini e também parabenizar o nosso secretário de Educação, o Vitor De Ângelo, que acatou essa ideia, mas também o nosso governador, Renato Casagrande, nosso vice, Ricardo Ferraço, por implementar essa política pública para os alunos da rede estadual do nosso estado do Espírito Santo. Gandini. Só complementar as falas dos deputados, primeiro agradecer aí as citações. O governador Casagrande, eu tenho falado isso em alguns eventos, deputado Madureira, nosso presidente da comissão, muitos políticos, eles na campanha falam de educação, de educação, de educação, e chega na hora que vai governar e não trata a educação como prioridade, como ele falou lá na campanha. No caso do atual governo, e aí eu queria parabenizar tanto o secretário de Educação quanto o governador Casagrande, nós temos 4 bilhões do orçamento do Estado destinados à educação. 4 bilhões. É porque isso é obrigatório? Não é obrigatório, é bem acima do obrigatório. E, para além disso, essa discussão, por exemplo, do uniforme, é sim priorizar a educação. Porque a gente fala tanto em priorizar a educação, e aí você não dá o uniforme, você não dá o transporte, você não tem alimentação. Então, assim, isso tudo vem compor uma política pública importante, que é falar assim, prioridade nossa, de fato, é a educação. Então, assim, queria parabenizar o governo por ter adotado mais essa medida. Claro, tem outras inúmeras, a gente vai votar, inclusive no plenário hoje, uma matéria sobre o assunto da área de segurança escolar, que tramitou nessa comissão também, deputado. Para criar uma área de segurança escolar, aqueles 100 metros em torno da escola, eles precisam ser sagrados, as pessoas precisam ter aquela proteção ali, precisa ser tratado de forma diferente o trânsito, a iluminação, precisa ser, o tempo todo a gente olhar para isso. Então, assim, é mostrar que realmente a gente aqui, como parlamentar e também o governo, mostrar que a educação é prioridade no Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputados. Para concluir, e nessa discussão, o que eu queria deixar bem claro, viu, deputado Fábio? Viu, Dari? É que, antigamente, nesses 25% obrigatórios da educação, a inteligência em torno do ensino, em torno das escolas, em torno da ação educacional, era só em cima da parte física. Eles trocavam o telhado da escola de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, porque eles não estavam estendendo as possibilidades de fazer qualquer tipo de outros serviços que viesse trazer, né, uma tranquilidade, verdadeira tranquilidade para as escolas. E isso, ultimamente, está sendo feito. E isso aí nos dá, a comunidade capixaba, a sociedade capixaba, você entende? Uma tranquilidade que nós hoje não estamos vendo só a arte, só a parte física das escolas,
Mas, por exemplo, essa questão que você acabou de falar aí, que os 100 metros do perímetro das escolas agora é uma área destinada a ser tratada, você entende, com muita firmeza pela própria população, não é só pela área policial, mas que a população também a respeite, né? Porque, de fato, as escolas estão muito vulneráveis ultimamente, principalmente, eu não vou falar no estado do Espírito Santo, mas no estado de São Paulo é terrivelmente vulnerável nessa questão. E, por hora, era isso. Eu vou colocar em votação. Com o relator, presidente. Com a emenda. Também com o relator, adotando a emenda. Eu acompanho, a matéria é aprovada à unanimidade dos nossos membros. Tem mais um ainda? Tem mais duas. Você tem mais um? Ah, não, só minha agora. Então, agora, é o projeto 583, 2023, deputado Gandini, para relatar. O projeto do deputado Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre a garantia de atendimento pedagógico com atividades remotas a estudante gestante durante o período de amamentação. No relatório a gente percebe que foi aprovado na Comissão de Justiça, portanto a gente vai se ater apenas ao mérito da questão. Em relação ao mérito, ele vem com uma emenda substitutiva, que foi aprovada pela Comissão de Justiça, como eu disse, que trata de tema de grande relevância social e educacional, assegurar aos estudantes lactantes da rede pública estadual o direito de atendimento pedagógico remoto durante os 6 primeiros meses de vida da criança. Eu estou tendo a experiência, só para compartilhar com os deputados, na pandemia eu fazia doutorado online. Não podia antes, né, não tinha essa possibilidade. Doutorado nunca podia ser online. Aí, na pandemia, eles abriram a exceção para que pudesse. Então, eu fiz 1 ano do meu doutorado de forma online. E hoje eu decidi fazer um outro curso. Falei, vou fazer outro curso, eu queria entender um pouquinho mais de história. Estou fazendo história na Multivix. Peguei lá, me inscrevi, estou fazendo história na Multivix. E estou fazendo de forma online também. E aí, quando eu vi esse projeto aqui, eu achei interessante, porque ele está falando aqui para as lactantes. Mas eu acho que isso devia ser uma possibilidade dos estudantes, em geral. A gente ter a possibilidade de ter os cursos de forma online para ampliar isso para as pessoas, né? Que não pode, que tem o trabalho. A gente sabe como a vida do brasileiro, às vezes, impede. E muita gente fica fora da escola por não conseguir compatibilizar suas atividades. E eu estou tendo uma ótima experiência. É claro que precisa de muita responsabilidade, né? Hoje, com todas as possibilidades, você precisa querer estudar. Senão, você vai simplesmente enrolar os sistemas e ter um diploma. Se você quiser estudar de fato, você tem essa possibilidade. Então, assim, eu parabenizo o deputado Sérgio Meneghelli pela proposta, que é para lactante especificamente, a estudante lactante, mas que abre um caminho de discussão para que isso seja uma opção para todos os estudantes da rede pública. Então, meu parecer é pela aprovação da matéria na Comissão de Educação, com a emenda substitutiva número 1, aprovada na Comissão de Justiça. Devolvo a matéria ao nosso presidente. Aprovado. Com a emenda. Pela aprovação, eu vou colocar em discussão. Em votação. Com o relator, presidente. Com o relator, com a emenda, presidente. Eu acompanho, é aprovado a unanimidade na nossa comissão. Continua, Gandini. Agora nós vamos votar o projeto de lei 934, 958, 976, 254 e 518/2024. Na realidade, ele começou em 934, é de 2023. Os autores são o deputado Dari Pagum, que foi o primeiro,
teve a primazia aí na discussão, Alan Ferreira, Deninho Silva, Alexandre Chambinho e Coronel Wellington. É um tema de relevância, dispõe sobre a substituição de sirenes e sinais sonoros nos estabelecimentos públicos e privados de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo. Em relação ao relatório, a matéria foi dada pela constitucionalidade na Comissão de Justiça, já também na Comissão de Direitos Humanos, também já tramitou pela aprovação, já com uma adoção de uma emenda aglutinativa, que aproveitou o que tinha de melhor em todos os projetos. Então, existe, na realidade, uma emenda aglutinativa número 1, 2025, e o nosso parecer, esse projeto tem a intenção de reduzir os efeitos, né, que aquelas sirenes absurdas, né, aquele barulho que a gente estava acostumado na nossa época. Eu acho que vai passando o ano, vai melhorando, mas na minha época era bem chamava bastante. Eu acho que era para o aluno ter certeza que ele tinha que voltar para a aula, mas hoje nós convivemos aí com muitas crianças com transtorno do aspecto autista que sofrem muito com essas situações, né, e precisam ser informadas. E aí a sugestão é até que botem música, né, na hora. Então é uma forma diferente de se comunicar, mas cumprindo o mesmo objetivo. Então eu também vou pela aprovação da emenda aglutinativa número 1, 2025, conforme foi feito na Comissão de Justiça e Direitos Humanos. Eu vou colocar em discussão. Senhor presidente, rapidinho, só para agradecer ao deputado Gandini pela aprovação desses projetos que estão apensados, e projeto importante. Nós estivemos acompanhando, eu acho no último mês, lá em Guarapari, de uma reunião importante da Undime, e tem uma professora da UFES que até colocou, Gandini, já analisando esses projetos como lei, assim, dando uma importância nas escolas muito legal. Eu gostei, não sei se o Zé Roberto lembra, né? Ela colocou lá como lei, depois eu procurei, mas é lei mesmo, mas não era ainda não. Não era ainda não, mas na nossa época, que era recreio, principalmente do Zé Roberto, nosso previsor da comissão, dizer que hoje é intervalo. Mas era de 50 em 50 minutos, né? De uma aula para outra. Era aquela sirene danada, né? Mas não era só no intervalo. Geralmente era todos 50 em 50 minutos. Não sei se na época do Madureira também as aulas eram de 50 em 50 minutos, mas era uma sirene que tremia. Aí imagine hoje as pessoas que têm autismo, como você disse no seu relatório. É pior ainda. Então, queria aqui parabenizar o deputado Gandini pelo relatório, e eu não tenho dúvida que aqui nós vamos ter voto para passar na Comissão de Educação, mas é importante, um projeto importantíssimo principalmente para os meninos que têm autismo, que têm outras TDAH e tal. Eu acredito que é muito importante. Quero aqui agradecer o Gandini. No meu tempo, não era sirene, não. Meu tempo era sino. Tocava sineta. Não é verdade. Porque eu sou de 50 e poucos, eu já estava na escola. Pois é, eu acho que até um pouco antes de 50. 3... Essa é uma boa para a coluna plenária, hein? Então, tinha lá o Bedel, porque também não era assistente de classe, era Bedel que se chamava. O Bedel tocava a sineta. Isso aí, ou você vê em livro, ou você vê aqui na fala do deputado Marco Madureira, que tem uma idade um pouco avançada, mas estou firme ainda. Mas, de fato, aquela sirene, ela é terrivelmente... Não é só os autistas, não, qualquer um. Qualquer um.
tem que ter um outro chamativo, pode ser iluminação, começar a piscar, alguma coisa, porque a sirene, de fato... Tanto é que houve assim uma corrida para fazer o tipo de projeto, se não me engano, 4, né? 4 deputados dentro do mesmo assunto, e como o Gandini falou aqui agora, algumas diretoras, ou foi você que falou, que algumas diretoras já estão se dispondo já estão falando como lei no anteprojeto de lei. Né? Mas ele vai ser aprovado com galhardia, conosco aqui, e a minha discussão era sobre isso. E como vota... Senhor presidente, eu voto com o relator. Quero aqui parabenizar que Vossa Excelência trouxe mais para a história, porque eu não sabia que antes era sino. Era a sineta. Parabéns. Era uma sineta, tanto no primário quanto já no ginasial. No ginasial era sineta também. Depois, no final, parece que eu estava no científico já, quando instituiu essa questão da sirene. Eu praticamente não peguei, né, a sirene. E na universidade onde eu cursei, no Rio de Janeiro, ela era por iluminação. Acendia uma luz e ficava piscando assim dentro da sala de aula. A gente sabia que o tempo tinha decorrido. Aí o próprio professor, ele fazia a terminação da aula. Quer dizer, não saía ninguém correndo, ele fazia a terminação. Olha, vamos... Mas era por iluminação. Bom, de qualquer maneira, eu... Já votou? Eu passo ao Fabinho para votar. Com o relator, presidente. Eu acompanho e a matéria é aprovada à unanimidade. Temos mais um, né? Acabando, nós chegamos ao fim da ordem do dia e algum membro da nossa comissão tem alguma coisa a falar? Senhor presidente, só para parabenizar Vossa Excelência, que nós limpamos a pauta que estava proposta hoje nesse dia. Parabéns. Foi muito bom, a pauta se fechou. Isso é ótimo para a nossa comissão, porque ela adianta a parte de plenário. As comissões, de fato, elas estão aqui para adiantar, né, as votações em plenário. Essa é o fim determinado pela Constituição de 88, as comissões. E elas fazem parte do Poder Legislativo. É a mesa, as comissões e o plenário. Bom, isso nos dá uma tranquilidade, porque quando tiver comissão de educação, nós já conversamos aqui, já discutimos, já votamos, e só passamos para o presidente fechar a votação dos 30 deputados capixabas. Nada mais havendo, né? Vamos encerrar a presente sessão. E colher as assinaturas hoje aqui, porque hoje nós funcionamos como comissão.